Paz e graça, queridos irmãos. Primeiro, quero começar esse vídeo deixando bem claro que os templos ou sinagogas não são algo contrário à Bíblia. Não devem ser descartados nem vistos como algo mal ou ruim a ponto de ser condenado ou excluído. Porém, as práticas que ocorrem dentro desses locais já é outra história. Sinagoga é o templo onde os judeus se reuniam para o exercício do seu culto. O nome igreja foi dado como significado ou tradução de eclésias, que é a palavra encontrada na escrita original, que o Novo Testamento é o grego, que tem como sua tradução e definição assembleia, congregação, de pessoas. Assembleia são pessoas reunidas com um interesse em comum, para discutir e deliberar sobre esse interesse em comum. Congregação é a reunião de um grupo de pessoas, geralmente é reunir em assembleia, tendo aquele interesse em comum. E essa reunião em assembleia é especialmente religiosa, religiosa no sentido piedoso, devoto. Pois assim como há confusão do significado da palavra igreja, também há confusão da palavra religião, porque em nossas traduções está religião sendo usada nos dois sentidos, que no original é usado duas palavras diferentes. Uma das palavras usada é deisidaimonesteros, que significa temeroso, respeitoso a Deus. Nesse caso, daemon, demônios, que tem como a junção disso supersticioso. Essa primeira palavra é usada em Atos 17, 22, onde Paulo se encontra em Atenas e vê os ídolos, e tem um altar escrito ao Deus desconhecido, e ao discurso sobre a religião, é aqui que entra a superstição dos atenienses. Aí é usado essa palavra. Em semelhança à primeira palavra, deisidaionias também é encontrado em Atos 25, 19, que aqui Festo está expondo ao rei Agripa o caso de Paulo, e as palavras que essa citada é usada por vindo de Festo. E a outra palavra que também é traduzida como religião é prescreias. Definição: é reverência ou adoração, expressa em atos ou rituais. Onde é encontrado um pouco mais à frente em Atos 26, 5, aonde Paulo está respondendo ao rei Agripa. E o contexto é Paulo falando de quando ele era parte da sua precisa, estreita seita, que é a autoescolha, da sua religião, presqueias, que vivia como fariseu. E outra passagem que encontramos religião, presqueia, é Tiago 1,27, que diz que a religião, ato, rituais, obras, pura, imaculada para com Deus, é visitar e inspecionar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, aflições, angústias, dificuldades deles, e vigiar, guardar a si mesmo impecável, sem mácula do mundo, santificar-se, separar-se das coisas do mundo. Mas só lembrando que esses atos, obras, devem ser frutos da fé, e não o contrário, pensando que a partir das obras que se frutifica a fé, pois a fé vem somente pelo ouvir da palavra de Cristo. E também a fé sem obras é como o corpo, a carne, sem espírito, é morta. E também somente as obras para Deus não passam de trapos de imundície, pois é bem afirmado que a salvação é através da fé, que o justo viverá por fé. Voltando ao assunto eclésias, muitos também afirmam que a igreja, do modo que é representada hoje, é a grande revelação que Paulo recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a palavra eclésias já era utilizada no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus se fazer carne, nas escrituras da versão Septuaginta, qual ela passaram da escrita hebraica para o grego, entre os séculos 2 e 3 a.C. O consenso de pessoas se reunirem para juntos adorarem a Deus em consenso vem desde Adão e seus filhos. Ganhou grande destaque com Moisés quando se encontrava no deserto a caminho da terra prometida, com um numeroso povo hebreu. O povo hebreu eram escravos na terra do Egito. A linguagem qual estava praticamente mais acostumados, habituados, ou que entendiam, era da violência, castigo, morte. Eles ficaram cerca de 400 anos no Egito, após José os salvar da grande fome que assolou o mundo. Então significa que aquela geração ali, que foi tirada do Egito, nasceu escrava no Egito, adotando também os seus maus costumes, quais também havia a idolatria em meio deles. A caminho da terra prometida, Deus os guia e os ensina gradativamente, aos poucos, pois estes ainda não entendiam nem estavam aptos ainda para adotar a questão da fé.
em relação a alguém que não pudessem ver ou tocar. A maioria só acreditava no que via com seus próprios olhos. Por isso eles eram tão teimosos, incrédulos e desobedientes. Deus então lhes dá um lugar físico com processos literais para que eles vissem, entendessem e conseguissem ter proximidade, paz com Deus através de sacrifícios para retirar aquilo que os afastavam de Deus, o pecado. Mas, ressaltando, é impossível retirar pecados com sangue de animais. Todas aquelas coisas eram apenas figuras, apenas sombras, apenas mistérios, parábolas, daquele que havia de vir, Cristo. Então, o que foi revelado para Paulo? Foi o sentido da palavra eclésia, qual é o corpo de Cristo, que é formado por pessoas, tanto judeus como gregos ou gentios, que são os estrangeiros. Em resumo, é o próprio Senhor Jesus Cristo, de modo que ele é representado com todas as partes e processos do templo. E ao seguirmos, imitá-los, fazemos então a vontade de Deus, o agradando. Mas, para deixar bem claro, a obra é de Cristo. Nós apenas somos meros imitadores. A glória, a vitória, a honra é de Cristo. Mas Ele compartilha conosco, nos salvando, resgatando das garras do pecado e da morte, pelo beneplácito da sua vontade, pela sua misericórdia, pelo seu amor por nós. E por que temos que imitá-lo? Bem, devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai, que está nos céus. Por tudo apontar para Cristo, aponta também para nós, porque nós somos considerados o corpo de Cristo, qual somos todos membros desse corpo. Por isso somos co-herdeiros com Cristo, e Cristo é a cabeça desse corpo, qual é o membro principal e mais importante que comanda o corpo. Também tem correlação de ser o noivo, o homem, e nós a noiva, a mulher, porque o homem é o cabeça, líder da mulher, que também se dá por correlação da figura da junção dos dois, passando a ser uma só carne, um só corpo. A função do tabernáculo, após templo feito por Salomão, era nos ensinar uma parábola do funcionamento da comunhão, amor, justiça, santidade, perdão e muitas outras características da pessoa de Deus. Breve, trarei um vídeo, Cristo é o Templo, mostrando todos os processos do templo, tabernáculo e as figuras e representações de Cristo nelas. E muito distante e diferente disso, o que está ocorrendo na maioria das reuniões em assembleia hoje, nos nossos dias, é, ao invés da Bíblia falar através do homem, o homem procura falar através da Bíblia, no sentido de usar a Bíblia para falar, explicar suas próprias ideias, convicções e achismos. Ou pior, movidos e motivados pela sua ganância, apego, amor pelas coisas terrenas, estes usam esquemas, palavras fingidas e bem elaboradas e pervertem, alteram, torcem a palavra de Deus, dando e criando mau sentido a ela, para conseguir para si conforto psicológico, para que não se preocupar com os seus atos e práticas, ou até mesmo para ganhos de fama ou ganhos financeiros. O tema central e principal da palavra é Cristo, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, pois as coisas escritas no Antigo Testamento eram sombras, figuras de Cristo, o qual assim dão testemunhas sobre ele. E isso está sendo deixado de ser o interesse em comum das pessoas nas suas reuniões em assembleia. Estão trocando a boa notícia, que é Cristo, por outras boas notícias. Não é só porque está participando em meio às reuniões que seja verdadeiramente um membro do corpo de Cristo. Há joio em meio ao trigo. Não é porque profetizam, expulsam demônios e fazem milagres em nome do Senhor que são necessariamente dele. Como eu disse no início, voltarei a repetir. A palavra não é contra templos e sinagogas. Pelo contrário, a Bíblia endossa termos um lugar para nos reunir em assembleia, mas que o senso em comum seja Cristo, a palavra pura e genuína, formando ali o corpo de Cristo. Pois é muito bom e proveitoso ter um lugar para isto. Mas ressaltando, o importante não é o local, mas sim as pessoas e o que é ensinado ali. Não devemos adotar ou ir por nome de pessoas, homens, ou instituições ou denominações algumas. Como diziam, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. Hoje se dizem ser aquilo dado por nomenclaturas inventadas por homens ou placas de seus templos e sinagogas, ou por pregadores, proclamadores da palavra, como Calvino, Armínio, Spurgeon. E não são esses templos, sinagogas, coisas, objetos, matérias da terra? E não são carnais homens estes, que também carecem da graça de Deus, e que por meio da fé, servos daquele a quem creem ser o seu Senhor? Um pode plantar,
outro regar, mas é Deus quem o faz crescer. De modo que nem quem planta é alguma coisa e nem quem rega, mas sim aquele que faz crescer, que é Deus. Como já dito, não há um lugar específico para buscar a Deus, pois Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas há condições para isso, pois somos membros e não o corpo todo. Por isso é-nos dito pelo próprio Senhor Jesus: aonde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. E por que não sozinho? Como praticar as obras, os frutos da fé, do Espírito Santo, se não houver um próximo para tal? Como exercitar o amor de Deus, que é o amor incondicional, sem houver alguém para isto? Mas finalizando, devemos lembrar, o templo de Deus não é formado por pedras mortas, que não há vida, representando tanto a pedra, o tijolo, barro, madeira, gesso, quanto também as pessoas espiritualmente mortas, sem Jesus. Porque o templo de Deus é o seu próprio corpo, e utilizando o contexto pedras, esse corpo é feito de pedras vivas, representando pessoas, pessoas que estejam na vida, em Jesus, e quais estas negam a si mesmo, tomam a sua própria cruz e o seguem. Diante de tudo isso, o que seria então desigrejado, a palavra que se tornou moda nos dias atuais? Devemos entender que a igreja, eclésias, que é a reunião em assembleia de pessoas com interesse em comum, Cristo, fazendo assim membros do corpo de Cristo, qual a retratação figura é o sentido celestial e espiritual, fazendo parte do rebanho do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, quais estão na mão dele, e estando na mão dele, quem poderia tirar de sua posse? Existe o trigo e o joio. Mas mesmo que o joio se pareça com o trigo e esteja no meio do campo e em meio ao trigo, este nunca será trigo, e no fim será separado e jogado ao fogo. E por causa do joio, pensando e dizendo de si ser trigo, o nome de Deus é blasfemado todos os dias, pois se o cumprimento dos mandamentos eternos do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças e com todo o entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, como farão? Se não amam seu irmão em Cristo que está bem diante deles, como dizem amar a Deus, qual eles nunca viram? Obrigado, irmãos, por acompanhar até aqui. Que o Deus da paz seja com o espírito de cada um de vocês, hoje e sempre. Até a próxima.